Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, onde eu te ensino a aumentar a sua renda, através da elétrica predial ou residencial, e isso mesmo se você estiver começando do zero, tá bom? Aí o que eu quero dizer com isso? Olha só, não trabalhe com elétrica ainda. Talvez você está pensando, não trabalhe com elétrica ainda, nem tenho renda, Então eu vou te ajudar a ter uma renda mensal, vou te ensinar, vou te mostrar o caminho para você ter uma renda mensal através da elétrica, tá bom? Ou então para você, que já trabalha na área, já trabalha com elétrica, mas a coisa ainda não virou, o negócio ainda está engatilhando ainda, o negócio ainda está meio devagar, eu vou te ensinar, aí é você aumentar a sua renda e ter ganhos aí extraordinários, trilhar uma jornada de sucesso, aí com a elétrica, tá bom? Então, pessoal, e para isso, como é que a gente vai fazer isso? Como é que isso vai acontecer, A gente sabe que essa semana nós estamos com as inscrições abertas para o nosso curso Projeto Eletricista de Sucesso, onde, eu trago aqui todo um conteúdo, tudo aquilo que você precisa para você conseguir, aí ter sucesso na sua jornada, tá bom? Semana passada nós falamos sobre a jornada do eletricista de sucesso e nós falamos que existem 2 pontos cruciais para você ter sucesso na sua jornada, para você alcançar aí, lugares aí de sucesso dentro da elétrica, que é, primeiro, dominar a elétrica. Você precisa dominar, você precisa conhecer o serviço, você precisa, conhecer os conceitos da elétrica, saber fazer aí acontecer dentro da elétrica, e também atrelado a isso, você precisa dos seus clientes, você precisa ter serviço. E aí dentro desse segundo tópico, existe aí algumas outras peculiaridades, que aí a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que correr atrás para a gente conseguir, esses nossos clientes. Então esses são os 2 pontos principais. E no meu curso, Projeto Eletricista de Sucesso, são justamente esses pontos que nós trazemos para vocês, tá bom? Então, pessoal, para quem, tem interesse em, de fato, transformar a sua vida através da elétrica, corre lá, tá? O link tá lá na bio do meu perfil. Você ainda consegue se inscrever, tá bom? Gente, o curso, olha só, o que vai acontecer, Lá, além de você aprender o método, aí para você aumentar a sua renda mensal, você vai ter acesso ao curso, que vai te ensinar a elétrica, tanto predial quanto residencial. Então, desde lá dos fundamentos básicos da elétrica, tá bom? Até aí você chegar num nível onde você consegue realizar qualquer serviço dentro da elétrica, tá bom? Além disso, você vai ter aí o suporte comigo durante 1 ano, tá bom? Então, durante 1 ano, eu vou ali fornecer esse suporte para você, Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Nós vamos ter ali esse suporte, que é oferecido dentro do curso. Gente, e tudo isso, pessoal, por 12 vezes de R$ 39,00, tá bom? Então, olha só, tenho interesse em mudar a minha vida, Tenho interesse em aprender sobre elétrica, em saber como é que funciona o mercado, em ter mais conhecimento. Tenho interesse em aprender a técnica para mim aumentar a minha renda, Pessoal, 12 vezes de R$ 39,62. Ou então você pode pagar de forma à vista, pelo valor de R$ 397,00, tá bom? Então esse, aí é o nosso curso, é aquilo que nós estamos trazendo para você transformar a sua vida através da elétrica, tá bom? E como eu falei, pessoal, quando você entra lá no link, lá você consegue ver toda, a nossa programação, como é que vai ser as aulas, qual que é o conteúdo que vai ter para você lá no nosso curso, E, todo aquele conteúdo foi extremamente, planejado, bem pensado, justamente para levar para você aí, tudo aquilo que você precisa para mudar a sua vida, tá bom? Ontem nós falamos um pouco, sobre aí os fundamentos básicos da elétrica, não é verdade? Aquilo que nós, muitas das vezes julgamos ser desnecessário, julgamos às vezes, quem já está na área julga que já sabe demais, julga conhecer demais, mas na verdade, às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento assim como ela pensa que tem, tá? Então nós falamos a respeito aí, daquilo que são os fundamentos básicos, de onde eles serão aplicados, o que eles vão fornecer para a gente no futuro, o porquê que eu devo aprender os fundamentos básicos, o porquê que eu devo conhecer os fundamentos básicos e como que isso aí vai me ajudar, aí durante
toda a minha carreira, né? Durante toda a minha vida como eletricista, tá bom? E também um outro ponto, né, que é até tópico do nosso curso, tá, pessoal? É sobre, né, aqui ó, são aqui componentes de um circuito elétrico, tá bom? Deixa eu ver, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, lá no sexto, a sexta aula, tá bom? E o que são, né, os componentes de um sistema elétrico, né? O sistema elétrico, a gente sabe que ele é composto por diversos componentes que trabalham juntos, né? Para quê? Ele vai gerar, vai controlar e vai distribuir a energia elétrica, tá bom? E esses componentes, eles vão variando aí dependendo da complexidade, né, do nosso sistema, mas os principais componentes, né, aí são sempre os mesmos, tá bom? Um ou outro às vezes vai mudar de fato, né, dependendo aí da aplicação do sistema que você está fazendo, né? Mas a sua grande maioria, tá bom? Nós temos aí alguns equipamentos que eles, né, vão estar presentes em praticamente todos os circuitos elétricos, tá? E aí, né, você vai encontrar de repente aí de tamanhos diferentes, de tamanhos variados, de modelos diferentes devido ali à marca e o fabricante, mas todos têm a mesma função, todos têm a mesma aplicação, né? Todos têm o mesmo princípio básico de funcionamento. O que vai mudar, né, de repente é o que eu falei, olha, vai ter um fabricante ou outro que vai ser diferente, e aí vai mudar ali, né, a forma de você fazer a ligação, né, alguma coisa nesse sentido, mas que você que conhece os fundamentos básicos, né, você que sabe fazer uma leitura de um desenho, você vai conseguir, né, executar o seu serviço, não vai ter problema nenhum quanto a isso, tá bom? E o que são, né, esses equipamentos aí da elétrica, né, esses componentes aí do sistema elétrico, né? Vamos lá. Um dos componentes do sistema elétrico aí que todo sistema, né, todo circuito vai ter é o que? A nossa fonte de energia, né? A fonte de energia é o componente o que? Que fornece energia elétrica ao sistema, tá bom? Então, mas a minha fonte, o meu sistema aqui ele é alimentado pela CEMIG, né? Eu tenho um padrão lá. Eu falo CEMIG porque em Minas Gerais, né, onde a gente está, aqui é a CEMIG que é a concessionária, né? E aí, acabo que popularmente a gente vai chamando de CEMIG, mas eu sei que, né, que quem está fora aqui do estado, né, existe várias outras concessionárias de energia, né? Mas, enfim, né? Não, mas aqui a minha energia vem lá da concessionária, do padrão ali, do relógio da concessionária. É claro, pode até ser, né? Mas aquilo ali significa, ou aquilo ali é chamado de uma fonte de energia, né? Em algum ponto para trás ali, tem lá, vamos lá, quais são as nossas fontes de energia, né? Nós temos o que? Os geradores, tá bom? Então, olha só, né? Os geradores, o que eles fazem? Eles convertem energia mecânica em energia elétrica, tá bom? Você já viu aqueles, né, aquelas caixas grandes lá, né? Aquilo é um gerador, né? Você alimenta ali via diesel, tem um motor, não é verdade? Aquele motor vai entrar em funcionamento e aquela energia mecânica, ela é transformada em energia elétrica, tá? Isso aí é muito comum ser utilizado, por exemplo, olha, em eventos, por exemplo, né? Principalmente esses eventos de rua, muitas das vezes você vê lá um gerador, ou em empresas maiores, empresas, né, grandes aí que não podem ficar sem um abastecimento de energia, né? Costumam ter grupos geradores ali de prontidão para caso tenha algum problema com a rede da concessionária. Você vê muito dentro de mineradora, né? Em locais onde tem ali não chega, né, a energia elétrica pela concessionária, então é muito comum você, né, ver aí os grupos geradores, tá bom? Outra fonte de energia, né, baterias e acumuladores. Essa, né, é um pouco menos conhecida, a gente não vê tanto, mas hoje até que tem crescido bastante, principalmente devido, né, ao sistema fotovoltaico, a energia solar. A gente sabe, por exemplo, olha só, a pessoa construiu, né, um sisteminha fotovoltaico numa casa que ele tem na roça, né, um sítio que lá ainda não tem energia da CEMIG, da concessionária, né? Lá ainda não chegou energia. E aí a pessoa monta aquele sistema e ele precisa, né, o quê? Armazenar aquela energia. Por quê? A gente sabe que o sistema fotovoltaico, né, aquele que é chamado de off-grid, né, que não é conectado na rede da concessionária, ele vai funcionar ali durante o dia, mas se você não tiver aonde guardar a sua energia produzida, né, você durante a noite não vai ter energia, porque, né, durante a noite não tem sol, na verdade, é bem óbvio. Mas, né, então você tem ali um grupo de baterias onde você vai armazenar aquela energia e aquele grupo de baterias vai se transformar na sua fonte de
energia, tá bom? E nós também temos, né, ali as fontes de alimentação ou os transformadores, né, que qual que é a função? Em sistemas principalmente de distribuição, né, os transformadores eles fazem o quê? Eles ajustam a tensão, né, para níveis aí apropriados para o consumo. Então olha só para você ver, a energia, digamos, né, que ela sai lá lá da hidrelétrica, né, lá de Itaipu, por exemplo, né, ela sai lá de Itaipu e ela tem que ser, né, transmitida, né, aí até chegar na sua casa, tá? E como é que funciona? Eles vão transmitir ela, né, aí em altas tensões. E quando chega perto aí do local da sua residência, né, vai passar por uma subestação. Essa subestação, né, vai continuar transmitindo ela, né, percorrendo ali pelos cabos. E aí pode ter certeza que perto da sua casa, o que vai ter? Lá no poste, um transformador, né, que vai pegar aquela alta tensão ali, vai diminuir ela, né, para a tensão de consumo que é na sua região, né? E aí cada região tem a sua tensão de consumo. Por exemplo, Minas Gerais, nós temos, né, o sistema 127 fase neutro, 220 fase-fase, né? E também temos 220 trifásico ou até mesmo 380, né? E por aí vai, 400 e pouco, né? Aí vai depender de o que você vai trabalhar, se é na indústria, né? Ou se é ali em prédios comerciais, em residências, né? Residências aqui costumo dizer, né, que o máximo que você vai ver é um sistema trifásico 220, tá bom? Então olha só, 220 volts entre fase, né? Mas a gente sabe que tem concessionários, principalmente ali pro lado do nordeste do país, aonde, né, fase neutra ele já te entrega 220, tá? Então, e fase, se eu não me engano, dá 380, né? Então vai depender muito da tensão de trabalho aí da concessionária, né, que fornece energia para vocês, tá bom? Mas a gente tem lá, né, o nosso transformador, às vezes, como fonte de alimentação, tá? Que faz parte aí dos equipamentos que nós, né, vemos ou que nós achamos e encontramos aí durante, né, o nosso dia ou durante, né, a sua caminhada como eletricista, tá bom? Outro, né, componente aí do sistema elétrico que você vai ver aí, né, durante toda a sua trajetória com a elétrica, né, são os condutores, tá bom? Então os condutores eles são o quê? Materiais que permitem a passagem da corrente elétrica, né? Acho que o mais comum que a gente vê aí são os cobres, né? Por quê? Porque os cobres ele tem, né, uma baixa resistência e uma alta condutividade, tá bom? Então a gente é muito comum a gente ver cabos de cobre, né, para tudo quanto é canto, né? A maioria das instalações, né, principalmente ali a parte de distribuição dentro da instalação, ela é feita via cobre, né? Os condutores às vezes podem ser, né, ali, cabos, aqueles cabos, né, na concessionária usa muito, né, cabos de alumínio, né, a gente vê, mas por que eles utilizam, né? Além de ser mais barato, inibe a questão de roubo, né? Então por isso que eles utilizam, porque o alumínio também ele é um bom condutor, não tão bom quanto o cobre, né? Mas ele conduz bem, e aí entra a questão, né, como eu falei, de não ser tão atrativo para questões de furto e roubo, tá? Então por isso que eles utilizam. A gente sabe que hoje em dia a gente tem muito problema com isso, né? Furto de cabos de cobre devido ao alto valor do cobre no mercado aí, né? O pessoal vende no ferro velho, apesar que a gente sabe que se eu fui ali e comprei um cabo, né, cara, a gente paga caro, e no ferro velho, né, vai bem lá quase que a metade do preço, mas ainda assim, né, mesmo no ferro velho já tem um valor agregado mais alto, né, o quilo do cobre. Então, né, os condutores, eles também estão presentes em todos os nossos dias como eletricista. E aí você vai ver, como eu falei, né, a grande maioria cobre, mas você vê alumínio. Por exemplo, olha, vou trabalhar ali mais voltado para a área da eletrônica, né, quero trabalhar com coisas ali também perto da eletrônica. Então você vai ver o que? Trilhas, né, você vai ver aquelas trilhas ali de circuitos integrados, né. Geralmente você encontra dentro dessas trilhas prata e ouro, tá bom? Isso mesmo. Gente, a prata e o ouro são excelentes condutores, tá? Melhores até mesmo que o cobre, mas não é muito utilizado, porque, né, devido ao alto preço, né? Então, o mais comum que você vê no mercado aí é o cobre, tá bom? Mas se você, olha, cara, tô fazendo curso, né? Eu quero me especializar, eu quero focar mais numa área aqui e eu vou ver muita questão de componentes eletrônicos. Tudo bem, igual eu falei, você vai encontrar condutores o quê?
aquelas trilhas que vai ter ali na composição delas, né? Ali prata e ouro, tá bom? Então, é muito comum você ver pessoas, né, que compram, por exemplo, aquelas placas de computadores velhas, né? Então a pessoa compra aquilo para quê? Para ela extrair o cobre, para extrair o cobre também, né? Extrair a prata e o ouro e ela revender aquilo, né? Então existe, né, dentro das composições ali das trilhas, né, a prata e o ouro, tá? E são sim condutores também, tá bom? Então é o que eu falei, né? São elementos da elétrica, né? Que compõem o circuito elétrico que você vai ver diariamente. Mas é claro que a gente sabe, né? Que o eletricista ele vai trabalhar aí quase que todo o tempo com condutores de cobre, tá? E hoje também a gente vê muito alumínio por aí, tá bom? Eu costumo dizer, né? Que principalmente a gente que, por exemplo, olha, eu quero ir para o ramo da solar, né? Eu estava muito no ramo da solar ultimamente, né? E na solar o pessoal tem usado bastante, né, os cabos de alumínio, justamente para evitar roubo também, tá? Gente, não sei se vocês conhecem, tá? Mas é uma coisa que tem crescido bastante, né, no mercado, como eu disse, é a solar, e acompanhado disso, os roubos, gente, são coisas assim extraordinárias, tá? Eu falo porque assim, eu vivi de perto, né, uma usina que a gente estava trabalhando, né? Não estava trabalhando diretamente nela, mas estava lá sempre, né? Passando e visitando. E era até um conhecido meu que estava na frente da obra. E assim, foi uma coisa que o pessoal chegou, né? Os bandidos chegaram bem armados, preparados, com caminhão, renderam, né, ali os seguranças, amarraram eles, trancaram eles e levaram tudo embora. Por quê? Porque o cobre tem um alto valor comercial aí, né? E a gente sabe que então a gente usa agora, né, os alumínios para evitar esse tipo aí de problema, né? E aí por isso que é muito comum hoje, né, a gente vê aí também bastante condutores de alumínio, tá bom? E aí nós temos que tomar alguns cuidados, por exemplo, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, tem um terminal que eu vou utilizar, é um cabo de cobre. Eu posso utilizar esse terminal no cabo de alumínio? Não, não podemos. Por quê? Porque senão você vai ter problema, tá? Então você vai ter que comprar um outro tipo de terminal para você conseguir utilizar e não ter problema. Qual o problema que é isso? Né? Ele dá aquele zinabro, né? Por quê? São materiais distintos, diferentes, tá bom? Mas a gente não consegue entrar dentro desses detalhes aqui na nossa live, né? No curso eu trago isso aí bem mais detalhado para vocês, tá bom? E aí, né, pessoal, a gente vai falar de muitas outras coisas, por exemplo, né? Uma outra coisa muito comum de se ver dentro, né, da elétrica com componente elétrico, né? São os resistores, tá bom? Os resistores são o quê? Né? Componentes que limitam a corrente elétrica, né, dentro de um circuito, dissipando ali energia, calor, né, justamente o que? Para controlar a quantidade da corrente, né, que vai passar dentro daquele circuito. Ah, mas também eu sei que ela pode ser utilizada aí como, por exemplo, fonte de calor, né? É claro que pode, né? A gente vê aí, por exemplo, antigamente via muito, né, as lâmpadas incandescentes, né? O que era aquilo? Aquilo era uma resistência que tinha ali naquela lâmpada, né? A energia, ao passar por aquela resistência, ela emitia calor, tanto é que ela esquentava bastante, e também emitia luz, né? E aí era uma forma do quê? Dela dissipar a energia. Então ela dissipava a energia através do calor, que também gerava ali uma luminosidade, né? E ali era dissipado a energia. E a gente vê hoje, né? Muito comum a gente ver, por exemplo, também o quê? Dentro das nossas casas, mas no chuveiro, né? A água quente que sai lá do seu chuveiro, se você utilizar um chuveiro elétrico, ela é esquentada através de uma resistência que tem lá dentro, né? Então, ou seja, a energia elétrica ela passa por aquela resistência agora ela vai dissipar aquela energia através de calor, né? E aquele calor vai esquentar a água e aquela água, né, vai sair ali pelo chuveiro que vai fazer você tomar aquele banho quentinho, né? Aqui, ó, o frio chegou por aqui, né? E aí a gente coloca o chuveiro lá no máximo da potência, né, para ter uma água bem quente, não é verdade? E é isso, né? Aquela água ela é esquentada através da resistência, tá bom? Quando o chuveiro é elétrico, tá? Existem outros métodos, né, de esquentar, de ter água quente, né, por ser repentina, enfim, né, por aqueles boilers de aquecimento, né, mas quando a gente fala de chuveiro elétrico, você tem uma resistência, tá? Os próprios aquecedores, né, a gente tem quem mora em lugar muito frio, né? O pessoal costuma ter aqueles aquecedores. O aquecedor nada mais é do que também uma resistência que tem ali dentro, né? E aí a energia, ao passar por aquela resistência, ela vai dissipar ali, vai gerar calor. E esse calor, né, será aí levado para dentro daquele ambiente.
fazendo assim, né, com que a temperatura ali esteja mais agradável, né, que você aumente a temperatura até ela se estabilizar ali naquilo que você achar mais agradável para você, tá bom? Então esses resistores são bastante vistos aí como componentes, tá? Os capacitores, né? Os capacitores também são outros componentes que a gente vê bastante no nosso dia a dia, né? Como eletricista, né, na parte da elétrica em si, a gente até vê um pouco menos, mas aquela pessoa que trabalha com eletrônica, gente, é o tempo todo a pessoa ver capacitor, né? Eu digo que antigamente ainda era até mais comum a gente ver capacitor, você sabe aonde? Nas lâmpadas incandescentes, né? Aquelas lâmpadas tubulares incandescentes, você precisava de um reator para ligar elas. E aí o que acontecia, né? Dentro daquele reator ali, ela tinha os capacitores, né? Eu lembro que era quando um capacitor daquele estourava, né, ele soltava um óleozinho e ele soltava uma fumaça, gente, aquilo fedia, faltava um pouquinho de fumaça, mas fedia o ambiente inteiro, né? Eu lembro que teve uma vez que a gente foi atender um cliente e assim, na época eu trabalhava até fichado, pra vocês terem ideia, cliente longe, sabe? Eu tô aqui em Belo Horizonte, fui atender um cliente lá na cidade que chama Santa Bárbara, dá mais de 100 km de distância, gente, o cliente ligou desesperado, olha só, tá pegando fogo aqui, corre, me ajuda aqui. Chegou lá, gente, era só um capacitor que tinha estourado, né? E dá aquele cheiro mesmo de queimado, mas não tinha nada demais, né? Mas a gente pega, né, esses tipos de serviço, né, e aí é bom para você, né? Por exemplo, olha só, fui atender um cliente desse, gente, é um dinheiro alto que você vai cobrar, porque é uma chamada de emergência, tem a distância, né? E tudo aquilo ali vai entrar dentro do seu orçamento. E é um serviço simples de fazer, sabe? Então, são esses tipos de componentes que a gente vê, né? Um outro componente que você vai ver o tempo todo, né? As chaves ou os interruptores, né? Que fazem o quê? Controlam o fluxo de corrente em um circuito, tá bom? Então, olha só, ligando, desligando, você tem lá um interruptor da sua tomada, você tem os disjuntores, né? Que eles vão ali controlar, né? As chaves, aí você vai ter vários tipos de chaves, tá? Às vezes você não tem um interruptor, mas você tem uma chave liga e desliga, né? Principalmente quando você vai um pouco para a área assim, né, industrial ou de automação, você vê vários modelos, tá bom? Às vezes, por exemplo, principalmente, ó, eu quero trabalhar com automação industrial, tá? Você tem chaves hoje aí de interruptores que é, né, acionada via um toque ali na tela do seu celular, não é verdade? Então aquilo ali se transforma numa chave, por quê? Ela manda um sinal para o módulo, né? Aquele módulo, na verdade, né, a chave fica dentro do módulo ali também. Né? Ele tem ali, né, um contato de liga e desliga, mas através da comunicação feita ali pelo botão do seu celular, né, ali pelo toque na tela do seu celular, aquele liga e desliga, né, vai comutar e vai apagar ou acender ali a sua lâmpada, tá bom? Então nós temos diversos tipos de chaves e interruptores, né? Temos aquele convencional, temos interruptores, por exemplo, de campainha, né, que você aperta e ele volta. Enfim, nós temos vários tipos de interruptores, né? Chaves. Aí temos também, né, os disjuntores fusíveis, né, que tem ali, né, as chaves fusíveis que são dispositivos de proteção que funcionam como, né, ali, o que eles fazem? Eles interrompem, né, de fato a passagem da energia, né? O fusível ele tem ali um filamento que a hora que ele identifica uma sobrecarga, aquele filamento ele se rompe e não permite que a passagem, né, daquela sobrecarga entre ali para dentro da sua rede, tá? Então, são vários tipos, né, de componentes que nós vamos ver dentro da elétrica, tá? Nós falamos, né, dos transformadores. Gente, os transformadores eles são usados ali, né, para aumentar ou diminuir a tensão dentro dos circuitos elétricos, tá? Então, olha só, por exemplo, né, minha casa aqui, olha, moro aqui, né, onde eu moro, a concessionária ela entrega 127 fase neutro, né? E a minha casa aqui o meu circuito, né, é dentro dessa configuração, porém eu comprei um equipamento aqui que ele é 220. Como é que eu faço agora? Você tem duas opções, ou você pode, né, entrar em contato com a concessionária, tentar mudar, né, aí o esquema de ligação da sua casa, ou então você pode optar também pela compra de um transformador. Você tem vários modelos de transformadores, né, desde aqueles muito gigantões, grandões, quanto, né, pequenos ali que vão direto na tomada, tá bom? Então, você vai ter que fazer um estudo, olha, eu quero ligar qual equipamento. Você vai ver qual que é a potência daquele equipamento e você vai comprar um gerador, né, conforme a potência daquele equipamento, né? Você vai colocar na tomada 127 e aí, né, ele vai transformar, né, ali
aquela tensão de 127 em uma tensão 220 e na saída dele ali vai ter, né, um outro plug fêmea, onde você vai conectar, né, o equipamento que você quer ligar, tá bom? E da mesma forma você tem, né, aí o contrário, olha só, a minha tensão que ela é toda 220 e eu preciso ligar um equipamento 127, né? Então você também tem, né, aí a opção de fazer o inverso, né? Olha só, eu vou ligar o meu transformador lá no 220 e a saída dele, né, vai me dar 127, tá bom? Então, né, nós temos aí todos esses tipos de componentes dentro, né, do nosso dia a dia como eletricista, né? Você quer ver um outro, né, componente que a gente vê bastante, pessoal? É o que, né? São os componentes, né, ou equipamentos de medição. Nós até falamos um pouco dele ontem, né? Nós temos os voltímetros, temos os amperímetros, temos, né, os medidores de energia e temos também ali, né, os watímetros, enfim, né? E por último nós temos o que? O multímetro. O que é o multímetro, né? O multímetro, né, a palavra ali multi, né, vem o que? De vários, mais de um, né? O multímetro ele é a junção de vários equipamentos de medição, né, em um só. Então assim, olha, em vez de você andar na bolsa com um voltímetro, com um amperímetro, né, com um ohmímetro, com um watímetro, você vai andar ali com o seu multímetro que vai ter todas essas funções dentro de um só aparelho, né? Então, assim, isso aí é uma coisa, né, que é extremamente eficiente. Gente, eu não sei se vocês já viram, né? Existe, né, os voltímetros, existe, né, aí os amperímetros. É claro que, por exemplo, olha, quero fazer a medição, né, de alta tensão, alguma coisa nesse sentido. Talvez você não vai ter um multímetro que faça essa medição, né? Aí você vai ter que ter de fato um amperímetro, né, ali um voltímetro, porque, né, ela vai ter uma capacidade maior. Mas para as nossas instalações, né, que a gente sabe que não tem alta tensão, né, a gente consegue usar perfeitamente o multímetro, né? E o multímetro é um equipamento extremamente importante na vida do eletricista, tá, gente? O cara que se diz eletricista e não sabe usar um multímetro, gente, pode esquecer, tá? Aquele cara que chegou lá, né? Você vai ver o cara, não, vou fazer um teste aqui para ver se tem energia. Aí o cara chega com a chavinha de teste, né? Aquela que você põe o dedão aqui. Não é errado usar, tá, gente? Não é errado. Mas o cara, não, precisa de multímetro, não, vamos aqui mesmo e tal. Gente, a gente sabe, né, que isso daí não traz confiança, né? Não leva ali confiança para o nosso cliente, não leva nenhum tipo de credibilidade, né? O cara que tem que se portar como um profissional, né? Levar ali o equipamento correto, levar ali, né, o multímetro para, né, atestar de fato, né, se tem ali energia, se não é nenhum tipo de retorno, né, ali de energia. Então isso aí é muito importante, né, na vida de um profissional, tá bom, pessoal? E além disso, né, nós temos aí, por exemplo, né, os painéis, né, também. Os painéis são essenciais, né, são componentes que nós vemos aí diariamente, tá? E aí dentro do painel você vai encontrar vários outros, né, componentes aí da elétrica, né? Você vai ver lá DPS, você vai ver DR, você vai ver os condutores, você vai ver os disjuntores, você vai ver, né, chave fusível, enfim, né, vai ver aí uma porção de outros equipamentos dentro do DR, tá? Então é por isso que é extremamente importante, né, a gente conhecer, né, os componentes do circuito elétrico. E isso, né, aí é um módulo ali dentro do nosso curso que vai te mostrar, vai te apresentar todos estes componentes, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, tá? Lembrando vocês que as inscrições para o nosso curso, né, estão abertas, vão permanecer abertas durante essa semana. As vagas são limitadas, tá bom? Então, olha só, quero sim aprender, quero transformar a minha vida como elétrica. Corre lá que ainda dá tempo de você se inscrever, tá? O curso é totalmente online, pessoal. Você consegue assistir a hora que você quiser, momento que você quiser, tá? Olha só, tô querendo trabalhar com elétrica, mas ainda tô num outro ramo aqui ainda, né? Pô, tô indo pro trabalho dentro do ônibus ali, ó, coloquei o foninho e vou assistindo aqui, tá? Né? Pra você ir ali já vendo o conteúdo, tá bom? Então, assim, curso é online, tá? Como eu falei, pessoal, 12 vezes de R$ 39,62. Gente, é uma bagatela, não é verdade? R$ 39,00, gente. Qualquer serviço que você fizer, você consegue esse valor, tá bom? Eu quero pagar à vista. Tem um desconto ainda? Claro que tem. À vista você vai pagar R$ 397,00, tá bom? E lá no nosso curso, né, você vai ter acesso ao método de eletricista de sucesso,
vai ter acesso ao curso preparatório, né, o curso de elétrica, né, de predial e residencial, né, desde os fundamentos básicos até você sair de lá, né, um eletricista completo, formado, né, um profissional qualificado, capacitado para realizar qualquer tipo de trabalho, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Se você quer fazer o curso, você tem interesse, né, em mudar a sua vida, em transformar a sua vida através da elétrica, eu te convido, clica lá no link que tá lá na bio do meu perfil, dá uma conferida lá, tá? Vai lá, vê direitinho, dá uma olhada em todos os módulos, é aquilo que nós vamos te ensinar para você ver, né, como que o nosso conteúdo ele é bem completo mesmo, tá? A gente já vai abranger muita coisa, né? Pelo valor aí, pessoal, 12 vezes de R$39, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Gente, por hoje é isso, tá? Amanhã nós estamos aqui de novo. Qualquer dúvida, tá? Olha, marquei com uma dúvida sobre o curso. Amanhã nós estaremos aqui. Você pode deixar a sua dúvida, tá? Nós vamos te responder. Pode mandar, seja, né, nos comentários. Ah, não quero falar aqui enquanto tá online. Pode mandar aí também no chat, não tem problema, tá? A questão é, né, você não ficar com dúvida, né, e você aí de fato conseguir fazer o curso, né, e transformar a sua vida, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Tchau, tchau e até amanhã, hein?